Peraí, rapidinho. Salve Silas Bispo 01 que tá sempre nos comentários. Salve Ítalo, que mandou um bom dia. E salve Juati SOC, que também tá sempre nos comentários. Valeu, raça. O que eu queria falar? Cara, eu tô muito feliz que eu vou conseguir gravar esse vídeo, porque isso é algo que, tipo assim, tá no meu subconsciente há muito tempo e eu finalmente consegui achar as palavras pra explicar isso. É o seguinte, eu tomo decisões várias vezes que elas parecem estúpidas, eu não consigo explicar elas racionalmente, mas de alguma certa maneira ou de certo modo, eu acho que elas são boas decisões porque elas abrem o leque de oportunidades. E isso era o ferramental, o vocabulário sintático, sei lá, semântico que faltava pra mim. É o seguinte, em 2022 foi quando eu fui pra Itália. Teoricamente, poderia ter sido a pior decisão da minha vida, certo? Eu morava com os meus pais, eu ganhava um salário de Canadá, não, perdão, de Austrália, e pra estar morando no Brasil e morando com meus pais. Eu conseguia guardar, sinceramente, 90% do meu salário eu conseguia guardar. É. Que absurdo. Mas, nesse momento, eu saí dessa situação que eu consegui guardar 90% do meu salário pra me mudar pra Itália, pra passar muito mais perrengue, porque eu não tô na casa dos meus pais, num lugar que eu não falo a língua, que eu provavelmente não teria muitas oportunidades e que eu não ia conseguir guardar nem perto da quantidade de dinheiro que eu tava guardando, certo? Então, racionalmente, me mudar pra Itália é uma decisão terrível, mas não foi. O que aconteceu? Na Itália, eu fui demitido desse emprego da Austrália. Na verdade, foi um. Eles demitiram todo mundo, todos os devs remotos, né? Eu era um dev remoto, fui demitido junto com todos os outros. E foi numa época, em 2023, que estava extremamente difícil encontrar emprego de tecnologia. Mas eu estava residindo na Itália. Eu estava morando na Itália, e o fato de eu já estar morando na Itália me deu a oportunidade de aplicar para todas as vagas remotas da União Europeia, e foi o que eu fiz, eu arrumei um emprego na União Europeia. Se eu tivesse no Brasil, na casa dos meus pais, eu teria economizado muito mais dinheiro até aquele ponto, mas eu não teria tido essa oportunidade. E essa oportunidade, ela não era visível para mim quando eu estava na casa dos meus pais, eu não conseguia visualizar que isso era uma possibilidade. Mas eu sabia que o fato de eu me mudar para outro lugar estaria me abrindo para novas possibilidades que eu não consigo nomear, eu não consigo calcular o quanto que elas valem, eu não consigo entender que valor que essas mudanças vão trazer, positivo ou negativo, mas eu saberia que eu estaria numa situação com coisas diferentes. E é isso que geralmente falta. Quando as pessoas calculam os prós e contras, elas vão calcular os prós e contras daquilo que elas conhecem. Existem prós e existem contras que elas nem sabem que existe, e pelo fato delas não saberem que existe, elas não conseguem calcular. E o fato de você não conseguir calcular faz com que toda a lógica de custo-benefício esteja completamente errada, que não faz o menor sentido. Então, né, o X da questão é que, estando na casa dos meus pais, no emprego que eu tinha naquele momento, eu meio que sabia basicamente quais eram todos os prós e todos os contras. E eu não sabia quais eram os prós e contras da Itália, por isso, o cálculo de se valeria a pena ou não seria impossível até que eu tivesse lá por um tempo, entendeu? Outra coisa que surgiu da minha mudança para Itália foi o fato de que eu tinha menos contato com brasileiros, que eu queria aumentar o meu network, porque, sinceramente, eu sentia saudade de falar português, e aí eu criei um canal no YouTube. E o canal foi uma decorrência do fato de eu me mudar para um lugar onde eu não conhecia ninguém. Eu não fazia ideia de que isso poderia ser um lado positivo dessa mudança, né? Não faz muito sentido. Eventualmente, o canal no YouTube e o Twitter fizeram com que eu conhecesse muita gente, e esse conhecer muita gente fez com que eu virasse CTO de empresa. Então, todos aqueles. Certo, se eu tivesse feito a escolha correta monetariamente, que era ficar na casa dos meus pais, provavelmente eu teria sido. Quer dizer, eu com certeza teria sido demitido daquela empresa australiana. Eu não teria conseguido um emprego na União Europeia porque eu não estava residindo na União Europeia, certo? É muito mais difícil conseguir um emprego quando você não reside na União Europeia do que quando você reside. Eu teria provavelmente conseguido um emprego no Brasil. Eu não teria falta de comunidade de brasileiros que eu senti na Itália, né? Não teria sentido essa falta, não teria criado o canal no YouTube, estaria eu provavelmente no Brasil, possivelmente trabalhando para uma empresa brasileira. Talvez eu tivesse conseguido um emprego remoto para uma empresa americana com as minhas habilidades, assim, com sei lá, meu currículo e meu skill set. Acho plausível. Depois disso, eu tomei outra decisão idiota, né? Depois da Itália, que foi me mudar para um país mais caro ainda, que é a Alemanha. O que vai vir disso? Não sei. Não faço a menor ideia. Mas assim,
Em... Nos últimos 2 meses eu pedi demissão, mudei de emprego, comecei 3 projetos paralelos, porque sei lá, porque deu vontade, enfim. O que eu queria colocar em palavras, que eu finalmente consegui colocar em palavras, né, e você já ouviu, porque nesses vídeos eu repito muitas coisas. Você não consegue precificar, você não consegue parametrizar, você não consegue calcular aquilo que você não conhece. Você consegue só ter uma leve noção da área de superfície de oportunidades que vão se abrir. Quando você vai, por exemplo, quando você vai para um evento de tecnologia, você não sabe o que pode surgir disso. Você não faz ideia de quem você pode conhecer lá, pode surgir um emprego, um amigo, um network. Alguma coisa pode acontecer e essa coisa é impossível de calcular o quanto ela vale porque a variabilidade, o número de coisas que podem acontecer é muito grande. Quando você faz, sei lá, não sei, você faz um intercâmbio para outro país, você vai para outro país aprender uma nova língua, você vai, sei lá, para Tailândia meditar num centro budista e se encontrar. O leque de possibilidades, o leque de coisas que pode acontecer é infinito, certo? Você pode conhecer muita gente, essas pessoas podem mudar a sua cabeça, podem mudar o jeito que você pensa, você pode enxergar as coisas de uma maneira nova, você pode ter ideias novas, você pode ter oportunidades que simplesmente não existiam, que você não sabe que existiam. Eu acho que era isso. Esse é o vídeo. Quando você está calculando os prós e contras de algo que. De uma situação em que você tá para uma situação em que você vai estar no futuro, aquilo que tu sempre tem que ter em mente é: você sabe os prós e contras da situação que você está com uma acurácia muito boa. Você sabe perfeitamente bem quais são os lados positivos e negativos da sua situação em que você se encontra agora. Você não faz muita ideia dos lados positivos e negativos da situação em que você vai estar porque você não vivenciou aquela situação. É impossível você prever com qualquer nível de confiança o que vai acontecer. Dado o fato de que você não consegue prever com nenhum nível de confiança aquilo que vai acontecer, você tem que considerar que existe um bônus, existe um ponto positivo, assim, um bônus muito grande de oportunidades, de é, amplitude de oportunidades, de superfície, de área de contato, quando aquilo é o desconhecido, tanto positivo quanto negativo. Só que tem uma vantagem grande do desconhecido, que é o seguinte: se. Né, vamos ao exemplo de. Não, sair do Brasil é um exemplo que eu sempre uso. Vamos ao exemplo de. E. De fazer uma aula de francês. Quando você começa a fazer a aula de francês e faz por 1, 2, 3 meses, vamos supor que os efeitos, os lados negativos ficaram muito claros pra você, certo? Foi muito caro, você não gosta do fato de ser caro, tá demandando muito do seu intelecto, você não gosta desse fato também, e você tá aprendendo francês, né? 3 pontos negativos. Você pode só voltar, certo? Se você não queimou as pontes, você pode voltar para a situação que você estava antes. Então, abraçar o desconhecido, se não for algo muito destrutivo, né? Sei lá. Se você se botar numa situação perigosa, pode ser que seja muito destrutivo, né? Supondo que você queira, sei lá, tentar escalar o Monte Everest. Escalar o Monte Everest tem 2 ou 3% de chance de você morrer, ou, sei lá, perder uma perna ou o braço. É uma ação bem destrutiva, não sei se vale a pena. Mas se for uma ação que não é muito destrutiva, tipo aprender francês, é só um pouquinho destrutivo aprender francês, tipo, só vai fazer um pouquinho de mal, né, ter que aprender francês, você pode a qualquer momento voltar atrás. Quando eu fui pra Itália, né, eu sempre tinha dinheiro pra voltar atrás se desse errado. Então, é, abraça o desconhecido, isso vai te dar oportunidades que você não sabe que existe. Coloca na sua cabeça. Tem oportunidades que você não sabe que elas existem. Aí você vai pra lugares diferentes pra ver, pra enxergar essas oportunidades. E se de fato nada de bom vier disso, só vierem coisas ruins, você preferencialmente você vai pra algo que você consegue voltar pra sua situação antiga, né? No caso de sair da casa dos seus pais, eu espero que. Bom, não é a situação de todo mundo, né? Mas se os seus pais estiverem aptos a te receber de volta, vai ser fantástico sair. Porque se der errado é só voltar.